Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 28 de junho, e ontem foi um dia extremamente importante e triste para a democracia brasileira, né? Vários acontecimentos importantes, mas principalmente o julgamento no TSE, que pode e certamente, lamentavelmente, vai tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível por até 8 anos, né? Até 2030. Bom, não foi segredo para ninguém o voto do ministro relator Benedito Gonçalves, tá? Até as emas lá do Alvorada sabiam qual seria o voto do ministro relator. Aliás, é um ponto muito preocupante quando a sociedade, todo mundo sabe como vai se comportar um ministro e um juiz, né? Como todo mundo sabe ali qual vai ser o voto dele. É realmente preocupante quando a democracia chega nesse estágio, né? Mas só para quem não se lembra do ministro Benedito Gonçalves, eu quero relembrar aqui alguns pontos importantes, digamos assim, né? Prestem atenção aqui, tenho certeza que vocês se lembram quando foi esse caso aqui, não faz muito tempo, ó, olha só. Ele chamou o Lula Missão dada, aquele ali era o ministro Benedito Gonçalves, ele passa do lado do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e diz no ouvido dele, né, sem dúvidas, sem saber que o microfone do Alexandre de Moraes estava aberto, né, e diz: missão dada é missão cumprida, né, que missão será que era essa? Coloque aí nos comentários, meus amigos. Vocês sabem que aqui nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, porque a nossa democracia não permite dizer certas coisas, tá? Bom, tem um outro vídeo aqui bem interessante, olha só. Olha aí, ó. O Lula com o Benedito ali dando tapinhas no rosto, né? Afagos. E parece até que o Lula diz alguma coisa pra ele, né? Tipo, me liga, né? Olha só. Olha lá, ele disse, vou ligar, tá? O Lula cobra ele, ó, me liga, viu? Vou ligar, tá? Não sei, será que ele tava dizendo ali, ó, me liga que eu quero falar sobre... Bom, vamos limitar aqui os comentários porque vocês sabem como são as coisas, né, meus amigos? Então foi isso, né? Não foi nenhum segredo. Ele deixou ali o seu voto condenando o ex-presidente. Os demais ministros, com exceção de dois, né, que é o ministro Raul Araújo, acho que é esse o nome dele, e o ministro Cássio Nunes devem divergir do relator, né? E a coisa caminha aí para um 5-2, digamos assim, tá? O que é um absurdo, na minha opinião, a gente ter aí um desafeto do ex-presidente Bolsonaro que vai fazer parte desse julgamento. Eu já vou chegar lá, né? Então, só para vocês verem aqui, quais serão os próximos passos agora nesse julgamento do TSE. Veja só, agora que teve o voto do relator, no próximo dia de julgamento, que vai ser no dia 29, né? Amanhã, salvo engano, os próximos ministros vão votar nessa ordem aqui, ó. Ministro Raul Araújo, isso mesmo. E aí, a expectativa de que ele divirja do relator, havia a expectativa de que ele pedisse vista e prolongasse aí por mais 1 ou 2 meses esse julgamento, tá? O que não deve acontecer, infelizmente, tá? Depois vai vir o Floriano de Azevedo Marques, depois André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, que é a vice-presidente do TSE, e por último, Cássio Nunes Marques, que esse também deve divergir, e o ministro Alexandre de Moraes, tá? Os que devem divergir aí é porque vão se basear realmente na lei, na Constituição. Afinal de contas, o ex-presidente Bolsonaro não estava em período eleitoral quando fez aquela reunião com embaixadores. Mesmo se tivesse, ele não falou nada que pudesse beneficiar ele especificamente nas eleições, tá? Isso aqui é visão de juristas, tá, pessoal? Então, assim, se ele fez ataques ao sistema eleitoral, isso prejudicaria, em tese, todos os candidatos, né? Não só o presidente Bolsonaro, né? E ele não estava em período eleitoral. E ele também fez algo que era de competência dele enquanto presidente da República, que era reunir-se com representantes de outras nações, né? É surreal o que vem acontecendo, né, meus amigos? Como eu disse já em vários vídeos, a lei não tem sido mais referência para nada nesse país. Essa é que é a questão, né? Agora, um outro fato relevante que aconteceu também no dia de ontem foi mais uma live do Lula, que está aí imitando o ex-presidente Bolsonaro, que fazia suas lives semanais, geralmente às quintas-feiras, para fazer uma espécie de prestação de contas à população, né? Então, nas lives do presidente era assim, era ele sentado numa cadeira, num lugar qualquer, né? Geralmente lá na Alvorada, mas com um celular simples, tá?
e as coisas escritas ali num papel, numa folha de sulfite, tá? Mas não era um script, era apenas ali pautas realmente, que eram muitas coisas, né? Que ele abordava com a população, né? Com o público. Então, geralmente era para falar do andamento de alguma medida, de algum projeto de lei, né? De proposta do governo, das obras que estão em andamento, né? Enfim, coisas relevantes que aconteceram no decorrer da semana, tá? Então, era uma prestação de contas semanal que o presidente Bolsonaro fazia. Fora isso, ele falava com as pessoas ali no cercadinho, na saída do Alvorada, basicamente todos os dias, né? Então ele tinha realmente contato com a população diariamente. O Lula não, o que ele está fazendo agora não é uma prestação de contas, né? É ali um afago que ele tem, uma entrevista, né? Onde ele fala ali dos esbanjos pessoais dele. Inclusive ontem, cara, é surreal. O Lula teve a cara de pau mesmo, de reclamar da comida do palácio. Cara, é surreal o que vem acontecendo. Eu até postei hoje no Twitter. Aliás, se você ainda não me segue no Twitter, no Instagram, faça isso agora, tá? No Twitter, @DaconS e no Instagram, @SilvaDacon, tá? Tá meio parado lá esses últimos dias, mas eu vou arrumar um tempinho, vou movimentar mais as redes sociais lá, né? Eu postei o seguinte, ó. No país onde, segundo Marina Silva, ministra do desgoverno Lula, tem 120 milhões de pessoas passando fome, o presidente vem a público dizer que a comida do palácio não é das melhores, né? Esse aí é o pai dos pobres, né? E eu vou ratificar isso. Acho que eu fui o primeiro a dizer isso aqui e ratifico, né? O Lula realmente é o pai dos pobres. Eu assino embaixo nessa afirmação. Ele é o pai dos pobres, porque pai é quem cria. E quem é que cria mais pobres no Brasil, senão o Lula? Então ele é o pai dos pobres, né? Mas vejam só a hipocrisia desse país. O cara tem a cara de pau de vir a público e reclamar da comida do Palácio do Planalto, né? Do Alvorada, né? Então assim, é surreal. E ele disse também que não tá contente, não é das melhores, né? Se a gente vê a lista lá das compras, é só coisa de primeira, né? Só lagosta, vinhos caros, picanha e tudo mais, né? No entanto, o cara tá reclamando. Tudo bem, a Marina exagerou ali, falou que tem 120 milhões de pessoas passando fome, quer dizer, mais da metade da população no Brasil tá passando fome, segundo a Marina Silva, né, coitada. Também, olhando pra ela, realmente dá a entender que o Brasil tá passando fome. Eu tenho vontade, toda vez que vejo a Marina Silva, oferecer um prato de comida. Não, essa mulher tá passando fome, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, o Lula também disse que tinha 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Peraí. 20 milhões de pessoas passando fome. Ele tirou cerca de 1 milhão e poucas pessoas do Bolsa Família. 400 e poucas mil pessoas ali, para ser mais exato, né? 400 mil famílias, né? Sendo que cada beneficiário tem por trás dele ali 2 ou 3 pessoas. Então, numa conta básica, chutando por baixo, mais de 1 milhão de pessoas saíram do programa Bolsa Família. Bom, essas pessoas não arrumaram emprego. Certamente estão passando dificuldade, passando fome, né? Mas olha só, várias pessoas, milhões de pessoas passando fome, dificuldade, e o presidente, o pai dos pobres, vem a público reclamar da comida do palácio. Dizer que é muito grande lá, que ele tem que andar 100 metros para chegar no banheiro. Cara, ele tá totalmente descolado da realidade. Sabe, o sujeito que é tido como o pai dos pobres, basicamente nunca trabalhou na vida, trabalhou muito pouco, depois virou um sindicalista, depois entrou pra elite, né? E sempre viveu no luxo e na riqueza. E é tido como o pai dos pobres, sabe? Quando é que a população vai acordar que esse sujeito que esbanja, que gasta nosso dinheiro, que tá aí viajando o mundo com o nosso dinheiro, que já gastou em menos de 6 meses de governo mais de 7 milhões de reais em hospedagem, que onde vai só fica em hotel 5 estrelas, os mais caros possíveis, tudo com o nosso dinheiro, é o pai dos pobres. Quando é que a população vai perceber que esse sujeito é um estelionatário eleitoral, é um mentiroso compulsivo e que não tem nada de pai dos pobres? Sabe, revolta às vezes algumas situações, né? Mas vamos seguir aqui, porque senão a gente vai ficar louco, tá? Ontem também teve um fato interessante, né? Interessante para dizer o mínimo, tá? De um sujeito aí, um deputado do PV, o Partido Verde, que passou vergonha, virou meme nas redes sociais, né? O Coronel Leeward, aquele mesmo que foi flagrado, digamos assim, em conversa vazada aí no WhatsApp com o Tenente Coronel Mauro Cid Gomes, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, ele foi lá na CPMI, foi inquirido pelos deputados e esse cidadão mandou essa pérola aqui, ó. Prestem atenção. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Cara, esse é o nível de parlamentar que a esquerda tem.
É por isso que eles querem regular as redes sociais, né? Porque fica muito fácil vencer qualquer um da esquerda, fica muito fácil expor que essa gente é desqualificada, despreparada, não merece estar no cargo que ocupa. O sujeito vai lá, foi até motivo de risada lá pelos presentes, né? Pergunta pro coronel qual a patente dele. Aí o coronel ainda calmamente responde: coronel. Ele também perguntou quais outras patentes você ocupou no exército. Cara, se o cara é coronel, naturalmente ele ocupou todas as outras patentes abaixo de coronel, né? Pelo menos ali nos postos de oficial, né? Então, de aluno oficial até tenente coronel. Cara, o sujeito é um desqualificado total, tá? Para não dizer o mínimo. Então tá aí essa pérola aí pra gente se divertir um pouco, se é que isso é possível, né, pessoal? Mas como eu já falei, a tendência é que o ex-presidente realmente fique inelegível, mas isso não será o fim da direita, muito pelo contrário, nós sairemos fortalecidos desse julgamento e de outros que virão, não será o último, tá? Assim como o ex-presidente Bolsonaro também não terá ali o seu fim político, digamos assim. Começa aí um outro trabalho, tá? Então o presidente serviu a nação como presidente e vai servir agora de outra maneira, né? Como o maior cabo eleitoral que esse país já viu, tá certo? E só para finalizar o vídeo, algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram e tudo mais, falando a respeito de algo que o Cláudio Dantas do Pingo nos Is disse ontem ao vivo, tá? E que as pessoas estão em dúvida agora. O Cláudio Dantas afirmou que o presidente Bolsonaro foi expulso do Exército Brasileiro, que ele é capitão, mas que ele foi expulso. Daí eu tive curiosidade, né? Faz tempo que eu não vejo o Pingo nos Is, fui ver o programa ontem e, olha, digo pra vocês, o Cláudio Dantas deve ter se equivocado. Eu não gosto muito dele, mas eu tenho que tirar o chapéu pro cara. O cara é um excelente jornalista, um bom profissional. A maioria das informações que ele traz realmente são fundamentadas, tem base, né? Ele tem ali bons checadores, né? Faz um bom trabalho. Mas ontem, o Cláudio Dantas, né? Eu espero que você se retrate hoje, viu? Vou acompanhar o Pingo nos Is só para ver se você vai se retratar. Ontem deu uma bola fora, né? Ele diz que o ex-presidente Bolsonaro foi expulso do exército. Negativo, tá? O presidente Bolsonaro, e qualquer um pode checar essa informação, é pública, ele é capitão do Exército Brasileiro. Ocorre que o militar da ativa, quando é eleito para cargo eletivo, ele passa para a reserva. É como se fosse uma aposentadoria. E foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. À época, ele se candidatou para vereador, foi eleito e passou para a reserva do Exército, né? Tanto é que ele recebe ainda como capitão, claro, com seu salário ali proporcional ao tempo trabalhado, né? Então, essa é a verdade sobre esse caso do ex-presidente Bolsonaro, tá? Espero que o Cláudio Dantas se retrate, né? Alguém passou essa informação aí erroneamente para ele, ou ele entendeu de maneira errada, ou passou de maneira errada, mas espero que ele se retrate. Então é isso, curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.